Fala aí, nação, tudo beleza? Espera aí rapidinho, antes do vídeo começar, deixa eu só passar um recado aqui pra vocês bem rápido. Cara, se você quiser receber todos os dias notícias e informações do Flamengo aí no seu celular, já se inscreve aqui no canal, tá? Clica nesse botão vermelho aqui embaixo e ativa as notificações, beleza? Que é o sininho. Nação, por favor, dá essa moral aqui pra nós, que você não vai se arrepender, beleza? E também, já deixa o like aí no vídeo, porque isso vai ajudar muito, o nosso canal tá crescendo cada vez mais, tá? E vai estar me motivando a trazer tudo sobre o Mengão aqui pra vocês todos os dias. Beleza, nação? Então é isso aí, conto muito com o apoio de vocês, um forte abraço e fique com o vídeo aí. Se espera deles. Será que não é porque esses reservas ontem foram todos num balaio só? Porque normalmente assim, você não foram todos. Ontem você não tinha o Gabigol, eu repito, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro e o Isla, né? Eu vou colocar os três aqui, Gabigol, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Normalmente, o time não fica sem os três os 90 minutos, juntos. Aí entra o Michael pontualmente, ou entra o Vitinho pontualmente. Às vezes o Michael e o Vitinho, mas tem o Gabigol, aí você tem o Arrascaeta, quando você não tem o Arrascaeta, mas você tem o Gabigol, tem o Bruno Henrique. Bruno Henrique também, fisicamente, com problemas, né? E aí você tem um equilíbrio. Será que o Bruno Henrique não poderia ter sido substituído ali antes do Vitinho, de repente? Talvez. Em vez do... Talvez. Isso foi discutido? Mas esses questionamentos são legais, esses questionamentos são bons. Mas eu estou pensando aqui, quando você coloca todos de uma vez só, você descaracteriza o seu ataque. Por melhor fase que estejam os reservas, por isso são reservas. Se eles fossem tão bons quanto os titulares, seriam titulares. Então, aí falta reservas, entrosamento. Né? Quando ganhou do Palmeiras, não faltou entrosamento. Aí talvez tenha a questão do entrosamento. Eu concordo que falta entrosamento. Estou analisando claro aqui. Que falta entrosamento. Não é a mesma coisa que entrar junto com os outros. Entrar todo mundo uma vez, os outros saírem, é uma outra realidade. Mas sem entrosamento ganhou outros jogos. Ganhou. Diga, professor, que eu já vi cortei. Eu também estou falando pelos cotovelos. Fala, professor. O Flamengo estava desfalcado ontem de um jeito de jogar. Não era só de nomes. A gente sempre faz essa análise de nomes, né? Se jogar o Mateuzinho em relação ao Isla, se jogar o Andreas em relação ao Diego, mas não é só isso. Ontem o Flamengo não tinha um jeito de jogar na medida em que não tinha o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. E foi uma resposta que o Renato não deu. O Vitinho se esforçou para dar essa resposta, mas é diferente. Então, acho que mais uma vez o Renato passa ao largo dessa questão, que é a questão que ele tem que responder. Ele tem que falar qual é o plano B, qual é a alternativa para quando não tem Arrascaeta e Everton Ribeiro. E essa resposta a gente não teve. O Vitinho supriu com a individualidade. Mais uma vez, olha a individualidade falando no Flamengo. Até de gente de quem a gente menos espera, como o Vitinho, que em princípio é um reserva. Então eu acho isso muito mais importante do que essa comparação infantil aí, o meu é maior que o teu, é menor, eu estou mais prejudicado, você está menos prejudicado. Isso aí vem menos ao caso do que o Renato dar uma resposta de técnico do Flamengo que ele é, para condições de jogo. É claro que a gente sabe que o nível, a fluência do jogo vai baixar com esses desfalques. Mas eu insisto, foi mais um desfalque do jeito de jogar do que propriamente de nomes. É essa a questão, é esse o nó que ele tem que resolver e que ele malandramente, mais uma vez, passa ao largo na coletiva. Ele fala muito pouco de bola. É isso. Então ontem o Renato foi mal, é isso? Não estou falando só da coletiva, estou falando no campo ali, no campo e bola. Ontem ele foi mal, ontem ele mandou mal. Tirar o Vitinho, para mim, ontem eu não entendi. Eu também não. Bruno Henrique ficou pela grife ontem. Sabe a grife? Ficou pelo nome, concordo com o professor. Mas acho que o Vitinho sentiu um pouco o ritmo do jogo. O jogo contra o Bragantino tem uma intensidade alta, o Vitinho precisou fazer muita recomposição também, ele estava até sobrecarregado. Então, por isso, pode ter sido uma questão física, de cansaço. Então, para mim, a única justificativa de tirar o Vitinho, e o Vitinho, justiça seja feita. A temporada dele é super regular, talvez a mais regular que ele já tenha tido pelo Flamengo como reserva, algo que é muito difícil. É um cara que sempre que é acionado, seja saindo do banco no meio do jogo ou entrando como titular, tem entregado para substituir um cara como o Arrascaeta. Então a gente precisa exaltar também a capacidade de um cara como o Vitinho, que foi muito criticado no Flamengo, de reagir
de conseguir jogar e não é... o Renato está recuperando o Vitinho. Desde o Rogério Ceni, o Vitinho vem jogando bem regularmente esse ano e até, se a gente pegar temporada por temporada, a temporada do Vitinho é melhor até que a do Pedro, é mais regular. Então, o Vitinho hoje, para mim, se tornou o principal reserva do Flamengo e esse é um mérito gigante de um jogador como ele que consegue reagir e consegue entregar para um Flamengo uma característica até diferente e até interessante quando o Renato precisar mudar jogos em algumas circunstâncias. Então, para mim, prefiro... Diga, professor. Tem entregado gols, tem entregado assistências. Ele tem entregado tantas assistências que ontem ele tentou dar uma assistência para o Bruno Henrique e o Bruno Henrique nem acreditou que ele ia dar assistência. Porque naquele tipo de bola o Vitinho geralmente costuma chutar. Ele está surpreendendo até os companheiros em relação a isso. É o Vitinho que rouba a bola. Um grande momento do Vitinho. Ele rouba a bola e toca para o Pedro fazer o gol, um lindo gol. Aliás, já que estamos falando de Vitinho, de Pedro, inacreditável, alguns minutos antes, o gol perdido pelo Pedro. Sim. Acontece com os melhores Uma jogada que passa pelo Vitinho, chega no Mateuzinho, o Mateuzinho cruza e você olha, o torcedor do Flamengo em casa já deve ter gritado na janela. Tava na cara. Aquele mais exaltado saiu para gritar ali, aquele, não posso nem falar, né? Começa com CH, aqui é Mengão! Só que o Pedro não conseguiu nem tocar na bola, a bola na frente dele, né? E depois também ele faz uma jogada quando ele está cercado por 3, que ele domina, vira para cá, vira para lá. E você pensa, os caras vão roubar a bola do Pedro. Quando você vê, ele sai limpo. Então, é inacreditável que ele joga. Mas nós estamos falando de ótimos jogadores. Então, mesmo... Você elogiou o Vitinho. Boa, Breler. Você elogiou o Vitinho. Estamos falando aqui do Pedro. Né? Mas o Andrés Pereira teve dificuldade ontem, jogando um pouco mais adiantado. Obviamente que aí não estava ao lado daquela engrenagem que a gente citou outro dia. Sim. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol. Outra história. E aí ele sentiu. Ele jogou numa posição mais adiantada e não rendeu o que ele estava jogando. Estava jogando muito. E aí isso também tem que ser colocado aí em discussão. A gente está falando Vitinho, Pedro, já citamos o Michael, Andrés Pereira. Andrés Pereira que já tem muita gente falando para ser titular, né? Porque assim, na verdade, já é titular. Ele está sendo titular, né? Está no momento de titularidade, mas voltando o Diego e tal, será que ele vai ser ou não? Isso é uma coisa que a gente tem discutido amplamente aqui. Agora, Léo Pereira mal ontem, né? Tem um bote errado ali no lance do gol. Sempre deixando uma pulga atrás da orelha do torcedor, aliás, um elefante atrás da orelha do torcedor, né? Mas assim, a diferença do time titular para o time reserva do Flamengo é tão grande assim? Tem diferença que tem que ter. Eu falei, senão seriam titulares. Mas é tão grande assim? Não, é grande como o que você disse, quando você descaracteriza o time inteiro. Se você precisa usar pontualmente Vitinho, entrega. Precisa usar o Pedro, entrega. O Michael também, o próprio Mateuzinho, que errou o passe ontem no primeiro gol, no gol do Bragantino, um jogador que responde bem. Mas quando muda o time inteiro, nem uma equipe com o elenco do Flamengo consegue resistir, porque o impacto é enorme. Então a gente não está negando isso daqui, que tem um peso. Você ter 4 jogadores como desfalque por convocações. Daí, mesmo não dá para usar o elenco como justificativa para tirar um impacto disso. Mas é preciso também olhar para como o treinador pode lidar com essa situação. Pode ter briga com a CBF, Flamengo esticar a corda, mas vai ser assim até o fim do ano. Como ele diminui ou tenta amenizar esse impacto? Tornando o time mais sólido, tendo mais controle da partida. Sim. E quando o Flamengo opta por jogar sem ter esse controle, ser um time que depende demais dessas individualidades, ele acaba se expondo a essa situação. Então, é muito fácil para a gente aqui falar, o Flamengo perdeu porque estava o René lá sofrendo com o Arthur, estava o Léo Pereira dando bote, como o Abel falou. Mas o jogador muitas vezes dá o bote porque precisa fazer perseguição. Se a gente pegar os lances que o Bragantino leva a perigo, os jogadores do Flamengo estão correndo atrás. É o Arão correndo atrás, é o próprio Rodrigo Caio saindo e você acaba descaracterizando o sistema defensivo. Sim. O Léo Pereira precisa sair toda hora. O René sofrendo demais com o Arthur e sem cobertura. O Arão tendo que correr o campo inteiro. Então, essa bagunça do Flamengo na hora de marcar, a gente enxerga quando é o time principal, sem desfalques. E não é, o Flamengo está bagunçado.
O sistema defensivo precisa de um ajuste que o Renato muitas vezes fecha os olhos e para o torcedor, o René, eu não gosto do René, é culpa dele, o René não serve. Mas se jogar dessa maneira, sempre exposto, o Flamengo vai sofrer quando tiver um outro desfalque. Vamos jogar uma bucha lá pro professor, porque tem corneta tocando, é fã de esportes, hein? Agora. Não é a Paquita rubro-negra. Ela não se manifestou. Não. A Paquita tá muito Não, quieta ela tá ultimamente. discreta ultimamente. Ela tá muito quieta ultimamente, negócio impressionante. Professor, olha só, o Luciano Prado diz o seguinte, ó. Cadê o melhor elenco do Brasil? Ou o Renato é somente bom para jogar com os mesmos 11 jogadores, professor? Não é isso. Essa análise de elenco geralmente a gente faz individualmente, né? E aí o Flamengo é até vítima do fato de, no papel, jogador por jogador, até terem um nível próximo. Mas a dinâmica do time muda muito. Com a Arrascaeta é uma coisa, sem a Arrascaeta é outra coisa completamente diferente. Com a Arrascaeta e Everton Ribeiro é uma coisa, sem os dois, a dinâmica é outra completamente diferente. Do ponto de vista defensivo, o Breler tem razão. Tem alguns ajustes que precisam ser feitos, tanto no time principal quanto no time reserva. A diferença é que o time principal camufla esse tipo de coisa com aquela dinâmica do meio para frente que você não tem no time reserva. Então aí a gente começa a jogar uma lupa enorme em cima de coisas que até releva quando aquele rolo compressor, e é um rolo compressor, né? O Flamengo inteiro hoje é uma coisa muito séria. Você, para ganhar do Flamengo, precisa contar com um dia ruim coletivo de Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, ou pelo menos um dia ruim de 2 ou 3 desses. Então essa é a grande diferença. Não é que cadê o melhor elenco do Brasil? O elenco continua aí. Mas dinâmica de jogo não é coisa que a gente compre na farmácia. E insisto, como o Renato não é muito amigão das discussões do futebol em si, né? De um plano B de tática, de uma possibilidade de outro tipo de jogo no dia em que eventualmente não conte com jogadores fundamentais para a dinâmica desse jogo, como foi ontem, né? Sem ter o Arrasca e o Everton Ribeiro é mais complicado, aí dá nisso. Essas coisas ficam mais evidentes. Tá precisando um pouquinho mais de parar. Eu sei que o Renato não gosta muito disso, mas ele tem que se debruçar um pouquinho mais em cima dessas questões táticas. E não só, como diria o antigo aí que o William falou, tergiversar, quando a questão são os problemas táticos e variações da equipe. Não dá para passar por cima disso o tempo inteiro. Agora, o pessoal já chuta o pau da barraca. Olha só a pergunta do GC, Léo. Renato mostrou ser um treinador comum. O treinador comum... E pronto. É brincadeira. Empatou com o Bragantino, já é treinador comum. Você veja... Também não é assim, depois né? Nós somos ansiosos. Depois nós aqui no estúdio somos ansiosos. Você que colocou essa pergunta aí. Não, pior é que não. Hoje eu não tenho a ver com essa pergunta. O Silvinho é gênio. O Silvinho é gênio porque empatou com o Bragantino. É o Renato Silviola. é treinador comum porque empatou com o Bragantino. Isso. O Silvinho virou Silviola depois do empate. Silviola. Posso responder a pergunta? Não, responde. Porque, assim, vai todo treinador... Gente, o Guardiola, pô, ele tropeça, hein, meu? Ele tem uns tropeços, até agora, final da Champions, semifinal de Champions, só colocar a principal competição. Eles têm os tropeços dele. Ele tem alguns erros, ele às vezes propõe algumas coisas que não dão certo e tal durante o campeonato, mas é um cara super vitorioso. Eu não estou comparando o Renato com o Guardiola, tá bom? Pelo amor de Deus, afoito do Twitter, calma aí, tá? Estou falando que treinadores top têm os momentos em que erram, em que... Não é porque o Renato empatou, pô. Gente, é o Bragantino, pô. Podia estar falando, né? É o Palmeiras, é o Grêmio. Não, hoje em dia é o Bragantino, cara. Do Barbieri, né? Finalista da Sul-Americana. Finalista da Sul-Americana, que faz um baita trabalho, que, nossa, não perdeu pro Flamengo nesse campeonato, não perde pro Corinthians, ganhou do Palmeiras, time que tá na parte de cima da tabela, né? Time desfalcado. É o Bragantino. Então, acho que não é por isso que o Renato agora virou um lixo. Mas essa pergunta aí é melhor. Essa aí é boa. Como é que